Já parou para pensar que muitas vezes você não se percebe ou não para se perceber, né? Como é que você está funcionando? Pois é, eu sou Elizabeth, psicóloga clínica, e estou no meu tempo de intervalo entre um paciente e outro. Uma das coisas que eu tenho percebido, né? Isso não só na clínica, mas também em pessoas próximas de mim, né? Que muitas vezes nós não nos damos conta de quando as coisas mudam, né, na nossa vida. E muitos dos nossos adoecimentos, existe muito assim, depressão é isso, a crise de ansiedade é aquilo, o transtorno tal é isso aqui. E aí eu não me vejo encaixadinha, né, naquilo que se diz sobre, e muitas vezes no senso comum, que muitas vezes se distancia bastante do que nós podemos ver de forma clínica. Mas eu quero chamar a atenção, né, porque eu tenho visto muitas pessoas que ficam muito adoecidas, né, por quê? Porque elas começam a mudar e muitas vezes as coisas é muito lenta e muito sutil, né? E quando a gente fala de adoecimento mental, né, de mudanças, né, na nossa saúde mental, nós vamos nos dar conta que muitas vezes são coisas pequenas. E aqui eu quero deixar algumas dicas mesmo, para que você se perceba melhor. Uma coisa que eu, né, tava tendo uma conversa com uma amiga, dizendo assim, olha, quando você se percebe que você funcionava de um determinado jeito, e quando você se olha direitinho, mudou, né? Aquilo que você gostava, você deixou de gostar. Aquele ambiente onde você se sentia confortável, de repente você não se sente mais confortável. Você que de repente se sentia segura ou seguro, de repente se percebe não mais tão seguro, com mais medos, com mais desconfiança, com menos ânimo, com menos alegria, sem muito sentimento de prazer, né? Muitas coisas que você gostava de fazer, você deixou de gostar de fazer. Claro, não podemos deixar de falar da mudança no padrão de sono. De repente você dormia bem e já não está dormindo também, acorda várias vezes na noite, ou acorda uma vez na noite e não consegue mais dormir, antes dormir a noite toda, né? Então essa mudança, ou começa a dormir demais, quando se ficava satisfeita, de boa, energizada, né, renovado, com 7, 8 horas de sono, agora não, você se deixar, dorme o dia todo, né? Então, ou de mais para mais ou para menos essa mudança. A questão também do padrão alimentar, do jeito de se alimentar. Passou a comer mais ou passou a comer menos, o apetite desapareceu, ou agora está um apetite, né, exagerado, não tem hora, e principalmente a avidez por açúcar. Então, tudo isso pode servir de pistas que alguma coisa está saindo do lugar. Pode ser de natureza orgânica, pode, né? Por exemplo, a avidez por açúcar pode ser várias coisas, mas também pode falar de um problema emocional, de um distúrbio psicológico, tá? De um transtorno. Então, algumas dessas coisas, observar, aprender a observar o padrão. Quando você diz, oh, gente, eu tô diferente. Ou, às vezes, você nem se percebe diferente, mas alguém próximo a você percebe e começa a dizer, ai, você tá muito isolado, você tá muito isolada, você já não fala mais, você já não sorri mais, tá? Então, essas coisas são muito importantes, porque já é sabido, né? Tudo aquilo que a gente começa a cuidar cedo é mais fácil, né? É mais fácil reverter, os padrões adoecidos estão menos rígidos, né? Menos instalados, né? Então fica bem mais fácil. A exemplo de um câncer, né? Um câncer, se ele é descoberto precocemente, o prognóstico é um. Se é descoberto tardiamente, o prognóstico é outro, tá certo? Então, fica a dica, preste atenção em você. Se observe, né? Muitas vezes nós observamos todos e todos, né? Mas não se olha e não se percebe, não se acolhe e nem se cuida. Então, esse recado, essa, né, é para você
que de repente pode estar precisando de ajuda e não se deu conta, tá certo? Um grande abraço e qualquer coisa pode entrar em contato, manda um direct que a gente conversa. Um abraço.